Está começando mais um momento de choradeira. Tá começando mais uma live, mais uma cobertura de evento para vocês. A gente tá aqui em várias já perdemos as contas, né? Estamos aqui de novo, já são exatamente, nem sei que horas são, mas falta pouquíssimo para começar o evento. Eu já estou aqui a postos para
É apóstolos ou apóstolos. Deixa eu chegar mais perto aqui do microfone, né? Tá um pouco baixo aqui, mas sejam muito bem-vindos, galera. Boa noite pra você que tá acordado agora, né? Eu não sei se eu tô acordado ainda. Eu já gravei o Lock News. Amanhã já tem notícia. A gente vai pegar algumas outras hoje. Mas a maioria já tá no esqueminha já, né? Ó, já tô com a outra página aberta aqui. Tô esperando sair. Cadê a camisa? Ó, os caras já estão querendo a camiseta. Calma, galera. Vai rolar a camiseta. Calma. Tenha paciência. Vai rolar sim. Bom, eu vou deixar aqui pra vocês e vou assistir aqui, pelo jeito, né? Deixa eu já colocar no inscrito. Deixa o like aí. Aproveita que você chegou agora. Deixa o like. Que daqui a pouco começa aí a live da NVIDIA, onde a gente deve ter, ou não, o anúncio da RTX 40, ou não. Provavelmente não, mas eu precisava de um bait pra vocês virem pra live, né? Então tá aí. Brincadeira, não sei se vai ter ou não, provavelmente não. Tivemos rumores aí da GTX 1630, olha que ponto chegamos, galera. GTX 1630, empolgantíssimo. Vamos ver se vai rolar aí. Tá quase virando aqui. Aí, virou. Vai começar agora, vamos ver se começa agora a live. Eu não quis começar muito antes por causa da enrolation, né? Porque, nossa, já prepara. Não sei se vocês têm café aí, mas toma. Porque é uma encebação. É Computex, né, pai? Então, enfim. Não é uma apresentação ao vivo dos caras, é só uma pergunta. Já começou aqui. Peraí. Uau! Não sei, talvez. Fala a muda gameplays. Obrigado pelo... Qual que é o lado desse aqui? Obrigado pelos super chats. Obrigado aí. Ele só mandou R$5, diz ele aqui. Tudo que ele me falou, né? Eu vou colocar pra vocês, calma. Pronto. Ó, ele mandou aqui, ó. Aqui, ó. Mandou só R$5. Está valendo. Vamos ver o que vai ter aí de anúncios. Once upon a time, it was all fun and games. Era uma vez. NVIDIA started off by making Estão vindo chips for aí? video game Tá bom pra machines. vocês o volume? Tá bom o volume? Eu perguntei. Serious business when people started using NVIDIA for blockbuster movies. Mas se ficar baixo eu não escuto também, né, pai? Aí você não me ajuda, né? É o meu microfone que tem que estar alto. Tá bom? Tá muito alto, kkk? Tá bom, tá alto. Meu Deus, chega numa conclusão, gente. Eu quero assistir aqui. Vocês estão me atrapalhando, dá licença. Vou tirar vocês da tela aqui. Deixa o like aí. Vocês esqueceram de deixar o like. Eu vou embora, hein? Deixa o like nessa porra aí. Nossa, eu tô indo que assistindo duas telas aqui. Tô me sentindo o Hasker. Ó, GPU dançando com o dinheiro que ela ganhou da mineração. NVIDIA sambando com o dinheiro da mineração. E você sem GPU em casa. Delícia, hein? Ó, que maravilha. Ó, comprando carros, construindo carros autônomos. Ó, mineração. Que maravilha. Renderizando o mundo com as farm. E aí eu não consigo ver uma parte da tela porque tem um picture-in-picture aqui. Oh, o Jensinho! É o Jensinho, nem fudendo, cara. Aí que ele foi parar, então. Ele foi pro metaverso. Caraca. Esse Jensen. Ah, meu Deus. É um piadista, né? É o Ian Buck, vice-presidente of Accelerated Computing. Falei, Rodrigo Almeida, o novo membro. É o novo patrão, é novo membro. Volume alto. Qual que tá alto, Eduardo? O meu ou o da live? Me explica. Porque pra mim tá baixo. Entendeu? Legenda. Coloco, meu amor. Com certeza. Por que eu não colocaria uma legenda pedido com tanto carinho assim? Tem como colocar legendas em português? Não, não tem em português. Tem como traduzir? Não tem como traduzir. Se ferrou. É em inglês mesmo.
Ô, NVIDIA, cadê as em português? Não tem jeito. Aumento da live, o seu tá bom. Mas tá baixo ou tá alto, porra? Vocês não chegam num acordo, gente. Vocês estão me deixando maluco. Vocês não vão entender nada. Aumento de som da live da NVIDIA. Mas é encheção de linguiça. Era só pra ouvir, ó. E aí eu ia tomar um strike, por isso que eu baixei, entendeu? Ah, porque eu baixei aqui também, calma. Não, é aqui. Ops. And extend all the way to a digital twin of the world itself to study climate change. Digital twins opens up a new $150 billion market. Tá bom. A third workload is also emerging: cloud-based gaming. Aí. Streaming games from the cloud to all devices expands the data center market by another $100 billion. Combined, these workloads represent a $500 billion market opportunity that our partners can tap into by leveraging our open platform. There are 4 key elements of this data center transformation that require us to reimagine these modern AI factories. Já é velha, agora daqui meia hora ela vai estar mais To velha handle ainda. different aspects of these massive new workloads. Vou dublar. CPUs, GPUs, and DPUs. CPUs manage the overall system, while GPUs are the workhorses that perform the computations, and DPUs handle network traffic securely and perform the in-network computing to optimize performance. Of course, as training scales up, faster interconnects are necessary to allow the compute to scale. These massive workloads consume exaflops of compute. Presta atenção no tomadão. Olha o tomadão como vai ali, ó. Ensures sustainability in AI factories. Ai, sustentabilidade. Esse é NVIDIA, cara, olha. That if all the world's current AI, HPC, and data analytics workloads were running on GPU servers, we estimate that we'd save over 12 trillion watt hours of electricity per year. That's the equivalent of taking 2 million cars off the road annually. NVIDIA tá muita zoagem, né, cara? Getting AI running in production requires both tools to manage development workflows and tools to run the models for inference. Aumentar se aumenta demais. Mas não tá bom o volume agora? Despegar da rabeta do Super Choque. Ah, cara, é encheção de linguiça agora, vocês sabem. No começo é só isso. Eles estão falando, a gente é foda, a gente faz coisa pra caramba. A gente não é só plaquinha pra mineração, entendeu? Não é só GTX 1650, é isso, entendeu? And the Bluefield DPUs as building blocks. CPU Super Chip, ela vai ter agora o Grace CPU Super Chip. Eles vão ter CPU, NVIDIA tem CPU também. Toma essa aí. Vai, Intel, fica viajando pra você ver o que vai acontecer. Depois aqui, requires NVIDIA AI Enterprise estão falando comigo desse lado, which delivers robust 24/7 AI deployment. At every scale, NVIDIA has worked on this entire 4090 será ligado direto na tomada? Sim. Sem fonte, direto no 110 ou 220. A touca do dragão. Você querendo roubar meu dragão, rapaz? Sai daqui. Maluco. Esse aí, por enquanto, é tudo data center, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Esse aí é a 100, é super legal, é inovador, bacana, mas não é pra você. Não é pra ser o biqueta, entendeu? NVLink e tal, não, várias coisas que daqui a uns anos a gente vai ter uma amostra grátis disso, ou talvez não. Quantos megahertz será que elas fazem? Essa é a pergunta correta. Essa é a pergunta correta. Jefferson virou membro, quem mais? Teve outro que virou membro aqui, não teve? Não foi o Rodrigo Alameda? Ah, o Elivânio mandou aqui, ó, a garrafa de café tá cheinha. Eu precisava de um café, tô com sono. Tô cansado, não sei se dá pra perceber. Tô gastando meus últimos goles de energia. Quem virou membro aí também foi o Jefferson Melo. Valeu, Jefferson. Obrigado pelo sub. Vai lá na aba comunidade, já clica no link para entrar no nosso grupo do Telegram. Fala, baixa aí, NVIDIA. Tô, né, pagando as contas aqui. Dá licença. Tá um pouquinho embaixo aqui, né? Eu posso chegar mais perto, assim, ó. Pra gente falar mais aí. A SMR, o que vocês acham? Mais perto a SMR ou mais longe, volume mais alto? O que vocês acham? Aqui fica mais íntimo um pouco. De noite, esse horário, assim, entendeu? Tomando uma sopinha. Chupando um caldinho. Cara, olha esse servidor, que coisa insana, né, velho? Um dia eu vou ter um troço desse aqui.
This switch and interconnect network forms the NVLink switch system. NVLink switch system allows up to 20.5 terabytes of HBM3 memory at an incredible vou falar pertinho então, já que vocês decidem, eu vou falar bem pertinho aqui. This delivers an exaflop of Peraí que compute meu microfone ficou um pouco pod. empolgado. Truly, we have reimagined Jefferson Mello falou, eu esqueço de renovar, esse já era para ser o 5º mês. Training the latest transformer-based models. Chateadíssimo com você. Raposinha virou membro, obrigado aí pelo sub. Vai lá na aba comunidade, clica no link e já vai lá pro nosso grupo do Telegram. E se você quiser virar membro também, é só vira membro aqui no canal. Acho que já é autoexplicativo, né? Vocês estão interessados nessa parte? Porque eu acredito que é, sabe, tipo, a NVIDIA é realmente, né? Mas eu quero saber das placas de gamers. Não sei vocês. Skip, dá pra pular? Dá pra pular? Vocês querem apostar quanto? Eu vou falar baixo aí, moço, só um minutinho. Deixa eu falar um negócio pra galera aqui. Vocês podem ver nas legendas aí quem tá interessado. Vocês querem apostar quanto que vai ser tudo isso de conversação? Vai ser 2 minutos de GeForce. Eles vão mostrar, não, a gente domina porque a gente high refresh rate, não sei o que lá, e depois essa é a placa tal que não vai estar disponível, e essa é a GPU que a gente não vai lançar e acabou. Vão apostar, façam suas apostas aí. Vamos ver, eu tô me confundindo com os mouses, é muitos mouses aqui. Conta a história pra nós dormir. Era uma vez uma fabricante de GPUs que um dia sonhou em ganhar muito dinheiro. E no caminho, ela encontrou o bom amigo minerador, que comprou todas as suas GPUs. Agora ela não liga pra você que é gamer. Enfim, alguém teve um final feliz. CS me lascou o final de semana, eu perdi $500. Como é que se perde $500 no CS? Em aposta, né, vagabundo? Apostando, né, safado? Deixa sua mãe saber disso. 1 year we'll focus on x86 platforms. 1 year we'll focus on ARM platforms. Ai. Every year you will see exciting new products from us. The NVIDIA architecture and platforms will support x86 and ARM. Grace Hopper. Eu realmente gostaria de ter interesse em comentar todas essas coisas interessantíssimas para vocês, mas eu prefiro depois só pegar um resumo e falar, galera, é isso aqui que vai ter, entendeu? Grace is built for AI workloads that have emerged only in the past few years. Grace is built to power AI factories, a new breed of data centers. Grace is on track to ship next year and will be available in 2 form factors. Queria que fosse café. Grace Hopper, shown on the left, is a single superchip module. Vou dormir muito bem desse. É triste, mas é verdade. Eu contei uma história. Pedi pra contar uma história, não que fosse feliz, né? Low power, memory coherent interconnect at 900 gigabytes per second. Grace will transfer data to Hopper 15 times faster than any other CPU can and will increase 15 vezes mais rápido que qualquer CPU pode transferir. A gente nem consegue imaginar o que é 15% menos do que esse negócio processa, entendeu? Então, assim, pra gente realmente é difícil de mencionar. Mas é bonito, né? Começaram a fazer os chips pra servidor RGB também, vocês perceberam? Bacana, né? Eu acho que é por isso, olha lá. É o RGB, com certeza, que tá dando isso aí. Diferença. The entire module, including 1 terabyte of memory, consumes only 500 watts. Only 500 watts. Então, aí começa baseado em ARM. Só 500 watts. Aí você fala, caramba, é muita coisa. Mas para servidor não é não, né? Olha que louco. Inteligência artificial isso aí é na câmera do teu trabalho. Eles ficam fazendo isso. Inteligência artificial vendo se você tá passando, enfiando no bolso as coisas. Grace Hopper and Grace Superchip is the ultra energy efficient, high-speed, CPU, GPU, DPU, SoC, NIC. Future NVIDIA chips, CPUs, GPUs, cara, é tipo uma mega APU, é isso? Com CPU ARM. Interessante. E aí usam NVLink para conectar tudo. Ó. NVIDIA is making NVLink and our SerDes open to Esses customers vão and pra gambiar. partners who want to implement custom chips that connect to NVIDIA's platforms. Cadê o like? É verdade, deixa eu ver aí. Cadê o like? NVIDIA Como é que tá will esse also like support aí? the developing UCIe tirar o mouse standard daqui, announced earlier this year. With NVLink that scales from die Caramba, to die, velho. chip to Que chip, isso? and system to system,
we can configure Grace and Hopper to address a large diversity of workloads. Holy We can create shit. systems that range from Grace CPU only to accelerated with up to 8 Hopper Caraca, que GPUs. Megazord, velho. The Olha isso. composability of Belo Grace and servidor, Hopper's pai. NVLink gives us a vast Deixa eu ver number of aqui. ways to open new markets Que eu ia falar... and Ah, address sim, deixa eu ver customers' quantos likes vocês diverse deixaram computing aí. needs. Here's Yin 4... Yin Ah, to vocês tell us estão de more about these sacanagem. Deixa o cutting-edge like aí, systems. pô. Thank you, Brian. Advanced Thank you. technology Tem mais alguém means fazendo live world-class esse horário partners. da conferência da Collaborating NVIDIA? with the Sério? world's best system makers, Não, sério we mesmo, have porque created a broad array não of acho. data center Meia-noite. solutions. O Together, pessoal da nossa we idade offer está tudo dormindo hundreds já, of que amanhã tem que acordar cedo configurations of para x86 and ARM monitorar a systems to vizinhança. power the world's need for HPC and AI. And we are preparing new systems for Hopper and Bluefield. Como é These que é? systems are open for all partners to Para senhora expand their rica, markets 2 para by nova e leveraging our cheirosa, sem ecosystem. grana. Today, we're introducing Grace-based reference designs for the 5 massive new workloads of Então tá, né? Não entendi, mas beleza, vocês devem ter entendido aí CGX essas for coisas cloud estranhas. gaming, OVX Tem for só o digital Tito twins and fazendo. Omniverse. Baltar tá fazendo HGX também, for Peperai HPC também. and Todo mundo tá supercomputing. fazendo? And Quantas last pessoas but tem not lá? least, a new Duvido. Quantas HGX pessoas tem lá? architecture Passa for aí AI. o It placar. features our most powerful AI training Tem que ir and lá inference aliciar, platform, alicia os caras, traz using pra the cá. Grace Lá, fala que Hopper nós estamos CPU, conversando de coisa mais GPU, legal aqui, superchip que é module. qualquer coisa que não é live. All of these servers are optimized for O NVIDIA Adrena accelerated também? computing software stacks. Ah, não, vocês estão And de can be sacanagem. O que o Adrena tá qualified fazendo as essa part of hora, our velho? NVIDIA certified Manda system o lineup. pessoal do Adrena Let's dormir, take por a favor, closer cara. look at 2 of the HGX systems. Mansão. Today, we're announcing HGX Grace and HGX Grace Hopper systems. HGX. Tá, isso aqui é tudo coisa que não interessa pra gente, né? Levanta a grana, tá na frente da legenda. Não, deixa aí. Pra que você tá importando com a legenda? Que bobagem. Não tem nada que importe aqui, galera. Specifically Para com designed isso. for OEM 2U high-density server Brincando, chassis. eu vou levantar porque isso é legal. Our partners can modify assim? the reference design to Consegui quickly spin up satisfazê-lo? the motherboard, Obrigado. leveraging their Ô, Emerson, existing ô, vai system dormir que você é velha, architectures. Emerson. Você já devia Since estar dormindo, que você tem que OEMs acordar already cedo amanhã pra varrer o widely use the quintal. Para 2U com essas conversas aí. high-density chassis. They can O Adriano easily não tá. repurpose Não, o it Adriano to tem que build dormir, pô. Deixa o Grace-based careca dormir servers. aí, que senão We are não pleased conserva o to brilho da announce careca, these né? OEM hardware titans who will Benchmark be part exclusivo of da the first wave of 4090, fighters. caramba. Depois os caras The Grace os systems cara falam will que eu sou start beiteiro, tá shipping vendo, in the first Emerson? half of 2023. Let's now talk Ai, about ai. how we connect Olha o these TDP de 1000 servers watts. to Não, build então. racks and clusters Será for que NVIDIA networking. os leakers não Here's são Michael troll? Kagan to tell us Tipo more. aquele... Thank you, Yang-in. Não é importante também. The wave of AI Vou baixar um pouquinho. sweeping the world is É, accelerating the demand for computing Sabe esses and creating rumores que new saem, services tipo that further o demand Momomo even more US, data esses caras que processing soltam? power. Vocês Data realmente acham que centers are alguém não becoming vaza AI meio que factories. sem This querer is the que é new unit 900 of watts o computing TDP de uma placa based on dessa pra depois sair com software-defined 600 e todo mundo achar, ah, mas delivering 600 é muito software-defined melhor que services. 900? It is a single Será que não? harmonic computing engine Ah, não delivering sei, millions não of sei. services to É eu, o billions of Baltar e o users. Tito. Então vai lá NVIDIA do networking Baltar lá e solutions fala are pra vir pra based cá. on Fala, three Baltar, key vamos pra lá, já tá Bluefield fechando o GPU, boteco mesmo, vamos the pra lá. data processing unit that connects compute nodes to the data center network, É. the InfiniBand quantum switch. E aí, and Emerson, internet qual que é a sua systems. expectativa The NVIDIA pra Bluefield DPU is the computing platform pro running anúncio the aqui da data NVIDIA? center GTX operating system. 1630 ou RTX Bluefield 4090? offloads and Ou accelerates só networking and storage uma alternativa pro services, Radeon presenting Super virtual Resolution? infrastructure at Que é? native Fala aí. bare metal performance. Ai, ai. Bluefield is an essential Jefferson part Mello, of gabinete cross-tenant que dá pra performance colocar and radiador security lateral. isolation at the data center scale. Its já tem, né? operation is optimized Eu não sei, eu tô fora de automatically contexto, through talvez eu tenha built-in perdido o AI contexto aqui, né? accelerators. Few months back, Pode ser um we blefe pra ficar introduced menos feio. Bluefield Não 3 é? Fala aí at se não 400 pode. Com gigabit certeza que GPU. pode, cara. É que nem aquele Bluefield cara lá, o 3 Moore's Law is integrates Dead. high-performance Você acha que o compute cara não cores, recebe uns exposing baitzão? fully Tipo, programmable joga um data verde path nele e fala, acceleration olha, tem for aqui um network, vazamento de security, and última. storage. Nossa, que acabou de sair, Bluefield mas não is a pode falar pra zero trust ninguém. Ele, infrastructure computing vou falar pra platform ninguém não. with E aí ele vai lá e hardware-based solta. platform Não, vai ter não sei attestation quantos and clusters, não sei transparent quantos always giga de on memória, não data sei o quê. encryption. Depois os caras Docker ou is aumentam the ou diminuem infrastructure conforme for framework for interessante. cloud-native data centers. Tipo It as da simplifies Intel. Será que a development of Intel... networking, Será que lá storage, dentro os caras não security, and soltam os infrastructure rumores? Ou management não escapa services. sem que... Porque de algum lugar tem que Docker is vazar. designed to Será que não host certified vaza só pra medir third-party qual que vai ser a infrastructure resposta do services. público? The NVIDIA Chapeuzinho de InfiniBand alumínio, Quantum hein? Network Platform Chapeuzinho de is alumínio. Não tem designed informações for privilegiadas, AI and apesar de que eu HPC gostaria muito. workloads. It is the foundation of cloud-native supercomputers that deliver 4090 com performance TDP de with 1000 the watts. convenience of cloud Rapaz. usage.
Se tiver TDP de 1000 watts, o que vai acontecer é que a gente vai colocar uma fonte de 2000 watts aqui. Mano, e seja o que Deus quiser, ligo direto no poste e não tô nem aí também, cara, sinceramente. Ele acha que ele é meio alemão, né? Ele tem um sotaque meio alemão, né? A brincadeira agora é descobrir de onde o cara é sem pesquisar no Google, só pelo sotaque. 90 mil graus. Thanks, Michael. Solving challenges with AI. Caramba, o cara foi descoladão, hein? Thanks. NVIDIA provides the software that brings these Peraí, tava ontem na AMD, 4 da manhã, quase morrendo por esse Pô, mas 4... Mano, eu assisti a estreia e eu já estava quase morrendo, entendeu? E isso porque eu durmo tarde pra caramba, velho. Imagina o Peperaio que tem que acordar pra cuidar de criança, que tem que fazer as tarefas. Meu Deus, devia estar cozido, velho. Guerreiro. Mas sabe que não é nem brincadeira? A gente fica... E por enquanto é cloud, tá? Ok. Podemos conversar, irmão? Podemos? Podemos? Então beleza, vamos conversar. Imagina a gente, brasileiro, imagina que ao invés de estar aqui na live, a gente estivesse lá na apresentação da NVIDIA. A gente ia ser aqueles caras chato pra caramba, que tá todo mundo tentando explicar alguma coisa super importante, a gente tá conversando porque não interessa pra gente o assunto da aula. A gente não ia ser esses, fala aí se não ia. Se é, deixa um like aí, porque é bem isso aí, velho. Então, o que eu tava falando? Você imagina, cara, 1.200 watts é o meu PC hoje, a fonte, né? Não tá consumindo 1.200 watts. Não, né? E imagina, cara, tipo assim, eu tô ligando isso numa tomada 110. Aí você tem que fazer lá o cálculo pra ver quantos... Já tá quase no limite da amperagem do troço, quase nos 10 amperes da tomada, né? Olha que legal, tem umas coisinhas divertidinhas, pera aí. Eu não sei o que é porque eu não tava prestando atenção na aula. Ah, inteligência artificial. Que medo da... Sai fora, velho. Tenho muito medo desses cachorros robô, velho. Sei lá, velho. Não. Então. Aí, o que aconteceu? Chegou o inverno agora, eu liguei um aquecedor. Sabe quantos watts tem um aquecedor? 1.500 watts. Já não dá pra eu ligar na tomada de 10 amperes. Eu preciso de uma tomada de 20 amperes. E aí eu pergunto pra você, brasileiro médio, quem é que tem uma fiação correta para 110 volts, 20 amperes em casa? Você não tem nem para 110, 10 amperes. Imagina para 20 amperes. Se a gente passar dos 1.500, 1.300, 1.500 watts, você já precisa de uma outra tomada para instalar, que precisa de uma outra fiação. Por quê? Porque senão você toca fogo na sua casa. Vocês estão entendendo qual que é o nível do troço? É louco, né? A minha de 1250, se bobear, ela já era pra ser o pino mais grosso, entendeu? Mas é como ela tá no watímetro. Coloca 220. Claro, eu quero comprar uma placa de vídeo, eu preciso só mudar toda a fiação da minha casa. Parece muito lógico, né? É muito óbvio, né? Eu fui atropelado, mas é culpa minha que estava na faixa de pedestres. Cara, é nesse nível que a gente tá chegando, entendeu? Tem que fazer a casa já com as tomadas 20 amperes. Casa gamer. Porque você pensa, mas a placa de vídeo não vai puxar 1.500 watts. Não, mas e o sistema todo? Vocês estão ligados que um 12900K já puxa muita coisa, né? Eu acho que quanto que é? 300, dá quase 300 watts. Só o 12900K, se você socar ele pra judiar mesmo, entendeu? E os caras pensando em automação de casa. Eu tô pensando aqui em ligar um cabo de 25mm na minha casa pra conseguir usar o PC, cara. Esse que é o esquema. Meu, é muito... Vocês não estão... Não faz sentido nenhum o troço, entendeu? Tipo, tá passando o limite da zoeiragem já. Aproveita e deixa o like aí, que vocês não estão deixando o like. Eu tô vendo aqui, viu? Tem só quem pode deixar o like. É você, ó. Você que não acabou de olhar pra cá. Meu Deus, é o PC Facts, cara. Cabelo style, ficou style, velho. Tem muito equipamento hoje que já vem 20 amperes. Pois é, mas aí tem a sua casa que não tem 20 amperes, tá ligado? E aí eu fico pensando, tipo, o próprio secador de cabelo que é 20 amperes, ninguém tem tomada 20 amperes. Por quê? Porque o fio não aguenta a fiação ou a própria construção elétrica da casa não aguenta. E aí você vai pegar uma placa de vídeo de, sei lá, mano, 900 watts.
Vocês conseguem entender que o grau da insanidade é essa? Eu, sinceramente, não me importo. Fala, mano, toca lá. Eu não uso tanto assim a placa de vídeo pra falar, meu, vai vir 10 pau de conta no fim do mês. Não, não é isso. Mas, assim, fica inviável, porque se você tá estressando aquilo lá e vamos supor que dá um... Aí você fala, ah, mas não vai usar os 1.200 watts, 1.500 watts da fonte. Tá, mas e se der um pico, cara, vai desarmar um disjuntor, tá ligado? Vai rodar Crysis, o novo Crysis, e desarma o disjuntor, né? O que aconteceu? Ah, tô jogando Crysis aqui, ah, beleza. Liga pra companhia de energia elétrica, fala, então, caiu a luz da rua aqui, acho que fui eu, porque estava rodando Crysis 3 na minha 4090 Ti com meu 13900K. Ah, tudo bem, já estamos enviando. Já aconteceu umas 3 vezes essa semana. Tipo, mano, tá ficando louco o negócio, né? E não é só a NVIDIA não, tá? Os caras estão preocupados com a NVIDIA, mas só a NVIDIA não, bicho. NVIDIA pre-trained models are essentially experienced engineers and are available on Meu secador é 20 amperes, já troquei 4 cromadas porque derrete, mas o dono da casa não quer trocar a fiação. É isso aí que vai acontecer, cara. É isso aí que vai acontecer, entendeu? Eu achei demais, assim, os caras indo minerar. Um monte de gente, eu vou minerar em casa e os caras desarmando disjuntor, tocando fogo em tomada, fazendo umas gambiarra. O Brasil é o Brasil, né, cara? Nós vivemos no limite, entendeu? Não tem essa. Ou tomar banho ou joga sem ar-condicionado, exatamente. É um ou outro, mano. E o pior não é isso, é que você pensa assim, 900 watts e tal, mas mesmo que eu consiga... Você tá ligado que existe uma troca. Eu já falei pra vocês. Quem aí já assistiu o... Como é que chama o troço lá? O anime da troca equivalente, Full Metal Alchemist. Já assistiu Full Metal Alchemist? Se você não assistiu, assista para você entender como funciona um pouco da questão do TDP. Você troca energia, você recebe energia e transforma em calor. Imagina você cuspindo 900 watts de dissipação térmica. Uma 3090 já cospe fogo, né? Ah, mas a GPU tá fria, não importa, o calor tá indo para algum lugar, é a troca equivalente, meu amigo. Tu recebe performance e você troca por alguma coisa. Agora eu gostaria muito de estar jogando alguma coisa, porque tá frio aqui. Ó o futuro, ó o teu emprego aí indo embora. Dá tchau pro teu emprego aí, galera, ó. Tchau. Os robozinhos fazendo tudo ali. Tudo que passa de 700 watts em 110 volts gera muito ruído. Quase tudo, você quer dizer, então? Quase tudo? Arame segurando o disjuntor. Meu amigo. O disjuntor tem que aguentar. Se ele tá desarmando, tem algum problema, né? Pô, que emprego, aquele que você não vai ter porque o robô vai tomar, né? Ei, meu Deus. E pra quem tem 220 volts? 220 volts é outra conta, né? Você tem que dividir os watts por... Como é que é a conta mesmo? É 220, 1500 dividido por 220. Aí você vê quantos amperes dá. Não sei quanto dá. É essa conta mesmo? Ou cadê os eletricistas, engenheiro elétrico? Não sei quem que faz essa conta aí. Todo mundo faz, né? Só você ter a calculadora e o Google que você faz, né? Equipamentos de alta potência, 220 volts tem construção melhor que o 110. Aí já não sei dizer. Não é comigo. Não sou engenheiro elétrico. Olha lá, ó. Eu tô avisando que não vai dar. Pensei que era gelatina. Eu falei, caramba, o robô já pega gelatina. Olha isso, cara. Não, o negócio tá ficando perigosíssimo. Cá em Portugal é 220 volts e não há problemas. Nós aqui que lute, né, que é 110. Se eu não me engano, nos Estados Unidos é 110 também, né, ou 127 volts. Cadê a galera? Não tem ninguém morando nos Estados Unidos, né? Então, infelizmente... Ah lá, se liga, olha essas inteligências artificiais, velho, que medo. O bagulho aprendendo o ambiente. Ei, Matrix que se cuide. Eduardo Paixão mandou aqui, ó, relaxa que a Kikés aguenta fácil, é pau pra toda obra. Tem aquela de mineração da China também, né, que vai segurar o pau, relaxa. Olha isso, até drift faz, mano. After importing over 5,400 parts from CAD and rigging with omniverse physics, the virtual robot moves just as deftly in simulation as it does in the real world. This not only accelerates que troço alienígena, cara, na but also moral. enables scaling to larger scenarios.
Nossa, eu queria ter um galpão só pra pôr um robô desse pra trabalhar. Financiar lá no Banco Bameirinho 1000 vezes. Olha isso. Universe Digital Twin. Festo uses Cortex, an Isaac Sim tool that dramatically simplifies programming cobot skills. Rapaz, olha lá, até eu que sou lerdo pra caramba pra esses negócios vou conseguir programar, ele tá dizendo isso, é isso que eles estão falando. Olha lá, mandaram aqui, ó. Ceará é 220, que quente por quê? 220 no sul em algumas capitais do Nordeste, Ceará é 220. Estados Unidos é 127 volts, né? Pois é. Boa parte do continente americano usa tensão 110, enquanto boa parte da Europa e África usa 220 aí, ó. Tem bastante lugar aqui no Brasil que é 220, né? É até por isso... Não, no litoral costuma ser muito. Aqui no litoral de São Paulo eu lembro que tinha uma galera que vinha de lá e ficava perguntando, né? Pô, do 110 dos Estados Unidos, mais especificamente do Thomas. O 220 é mais eficiente, né? O foda é o tranco, né? Você dá uma grudada no bagulho. Qual que tem um que gruda e um que dá o tranco. Eu não lembro se é o 110 ou 220. Eu sei que se um você fechar um curso, você pegar no fio alguma coisa, gruda, o outro te dá um tranco, tá ligado? Que é melhor dar o tranco, na moral. 220 volts você voa pra trás. O 110 você fica grudado, então. Não é bom ficar grudado no fio. Acredite, eu já fiz o teste. 220, capital de Porto Alegre, basicamente, que é 110. Nossa, eu tô me sentindo meio mal por estar aqui a gente conversando sobre coisas aleatórias em vez de estar prestando atenção na apresentação. Vocês estão incomodados? Só pra saber. Eu só fico de vez em quando impressionado com os negócios de inteligência artificial, que realmente me chama atenção, mas se vocês estiverem incomodados, a gente volta a prestar atenção na aula. Que basicamente é isso, tipo, é tardão, a NVIDIA resolveu fazer uma conferência tardão da noite em todos os lugares, nos Estados Unidos talvez não seja muito tarde, e, tipo assim, para investidor, né, no caso aí nós não é investidor da NVIDIA. Alguém aí tem ação da NVIDIA? Alguém? Eu? Não tenho. Então vamos continuar o papo aqui, ó. 220 dane-se NVIDIA, esse é o tópico. A resistência em 220 é metade da 110, por isso esquenta menos o pino. Então, essa é uma questão, né? Quando você vai, por exemplo, fui colocar o ar-condicionado, eu fui obrigado a pesquisar um pouco por causa disso, mas quando eu fui colocar o ar-condicionado, é uma das coisas que você faz, não compensa você colocar, primeiro, porque não compensa, porque parece que o consumo é maior, se eu não me engano. E também você sempre precisa fazer uma rede que seja... não diria mais reforçada. É uma rede mais... Olha que legal, o computadorzinho, rapaz. Peraí, só um minutinho. O Jetson. Isso é para... $400 para inteligência artificial, aprendizado? Deep Learning, Machine Learning, coisa Learning? Medo. Então, e o projeto... Ninguém liga para o Mark Simon em versão de... Fique bem claro que não fui eu que falei isso. Mas enfim... O projeto com 220 fica mais bem dimensionado, não precisa de uma fiação mais grossa nem nada, justamente por conta da amperagem ser menor, né? Como você faz o cálculo lá, você não precisa de uma amperagem tão grande, enfim. Dei uma pesquisada e tal, e você nem encontra, né, os ares condicionados 110 com um BTU muito alto por conta de quantos watts você precisa disso, né? Então é complicado. É que nem o estúdio falou, a corrente é menor em 220, né? O ideal, eu acho, que seria ser 220. Você sabe que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, você pode escolher para ser, não bivolt, obviamente, mas você pode escolher para ser, acho que trifásico, bifásico, bom, enfim, não é minha área, vocês já perceberam, né? E fica naquela caixinha perdida na minha cabeça, essas coisas, que eu sei que tá lá, mas eu não lembro. Mas enfim, tem um esquema de você colocar o monofásico, bifásico e trifásico. O trifásico, pelo que eu lembro, é para empresas quando você precisa de um maquinário que tem alguns motores que são trifásicos, e aí você acaba usando isso. E aí é para alguns comércios, empresas, alguma coisa específica. Tem o bifásico, que é o 110 e 220, que você pode instalar o 220 na tua casa. E tem o monofásico, acho que é isso.
monofásico, que é o 110, né? O Luciano falou, o bifásico são duas linhas positiva e uma negativa, né? Então, assim, é como você consegue fazer o 220. Então, pelo menos no estado de São Paulo, você tem a opção de colocar o bifásico, né? O trifásico já é mais complicado, você precisa justificar por que você está usando essa e tal. E aí você pode colocar tudo 220 na sua casa, né? Normalmente as pessoas não fazem isso por quê? Porque na região, muitos eletrodomésticos são vendidos em 110, não 220. Então é um negócio complicado. Para o PC, se é melhor, eu acho que sim, para ser bem sincero. Eu acho que seria melhor. Se eu pudesse, eu colocaria 220 aqui. Na verdade, eu posso pôr 220 aqui, porque eu puxei a fase. Eu paguei para a companhia para puxar o 220. Ou já tinha, não lembro. Eu sei que aqui no estúdio tem 220, justamente por conta do ar-condicionado, e eu acho que eu posso puxar mais uma linha para os computadores. Talvez a gente precise fazer isso, porque tem muito computador. Vocês estão vendo aqui, né? Ou não estão vendo nada? Bom, agora vocês vão ver. Tudo isso aqui é a máquina que a gente usa, né? Então acaba... E ainda mais agora, né? NVIDIA, AMD, Intel e companhia. Talvez a gente precise mesmo, né? Eu tenho trifásico, eu pago quase 100 conto de taxa. Então, porque o trifásico, se eu não me engano, pelo menos na minha região, você precisa pedir uma autorização para a companhia, tem uma justificativa e tal, e você paga uma taxa porque é comercial o negócio, né? Então é muito específico. Aqui já virou praticamente uma aula. Gostei. Eu curto aprender um pouco mais sobre isso, mas eu confesso que não é uma coisa que faz parte do meu dia, porque assim, é uma coisa que eu vou aprender, vai ficar meia dúzia na minha cabeça, o resto eu não sei se com vocês é assim, mas funciona por ciclos. Tem coisas que eu guardo e coisas que não, porque não cabe tudo na minha cabeça. Eu tenho só um disquete de 8 KB na minha cabeça. Lucas Bridi mandou aqui, ó, ele falou, rachei 220, vou pra trás. Já tomei 500 choques em ambas as voltagens. O único que realmente deu uma jogada pra trás foi da cerca elétrica de um amigo. Achei que tinha morrido. Está certo, em casa é bifásico 110. Bifásico 110. Então, mas para você conseguir pôr o 220 com o bifásico, dá para você pôr o 120, né? Ou 120, o 220. Aí o monofásico eu só tenho 110, pelo menos é o que eu entendi quando, né, eu pesquisei. Então, esse esquema de jogar para trás, eu já tomei choque de 220, realmente, não que jogou para trás de jogar você sair voando, mas ele desgruda, tipo, dá um choque que você consegue. Agora o 110 ele gruda, realmente, né? Do 110 eu já tomei num fio de uma tomada que tava no chão, eu pisei e o bagulho, nossa, você fica travado, entendeu? Claro, depende, eu também tava em pé em cima do bagulho, né? Depende muito. Mas também pode ser que seja só uma lenda urbana, né? De repente. Jeff Fisher é quem eu tô pensando ou não? Não. Gaming, yes! Gaming. Agora é nóis. Agora sim, galera. Uhul! 1500 watts, pô. Não, pera, calma. Estamos se empolgando demais, gente. Tô precisando de uma GPU RTX 2060 por 2K com preço por 2K? Onde você achou? Caiu do caminhão aí? Tem um cara vendendo aqui que ele precisa comprar alguns remédios pra ficar melhor. Eita lá, ó. Agora vocês já estão vendo. Todo mundo já conhece agora ele, né? Taiwan is the birthplace of the PC ecosystem. And the spirit of Computex is to celebrate the incredible journey that built this $500 billion industry. É verdade, 500 bilhões de dólares. Eu não tenho nem 10% disso. And together with our amazing partners, we are delighting and empowering hundreds of millions of gamers and creators. Over the past 20 years, we launched multiple generations of gaming GPU architectures, each pushing the industry forward. Isso é verdade. Our latest, NVIDIA RTX, introduced real-time ray tracing and AI. Os caras são bons de design, né? Vamos concordar? Podemos concordar todo mundo que eles são bons de design? We turned Max-Q into a game-changing approach to laptop system design. Beefy transportable desktops have transformed into thin portable powerhouses. And we look beyond the PC into gaming monitors, showing the world buttery smooth gaming with NVIDIA G-Sync. And setting the standard for image quality. Realmente é muito bom. And let's consider the market we have built together. PC game hardware is projected to be a $67 billion market this year. And to grow double digits over each of the next several years.
100 million new PC gamers were added to our ranks in just the past 2 years. 80 million creators and broadcasters. Eu tô vendo o notebook, eu lembrei do notebook da Corsair que saiu, hein? Ah, mas é Full AMD. 920 million people will watch game live streaming this year. Esse realmente é uma bruxaria bacana, né, que os caras fizeram, velho. And over 500 million people de remover aqui com as RTX e tal. To our partners, thank you again for the commitment and passion to deliver amazing products that inspire gamers and creators year after year. NVIDIA remains dedicated to building the ultimate platform for gamers and creators. Qual vai ser a plataforma? At its heart is Geforce Rtx, powered by our Ampere architecture. With 28 billion transistors, 40 shader teraflops, 78 RT teraflops, and 320 tensor teraflops, it is the world's fastest GPU. Ampere features second-generation RT cores for real-time ray trace cinematic graphics, and third-generation tensor cores, which power NVIDIA DLSS, our groundbreaking AI rendering Se eles vão lançar uma GPU nova, tem que lançar uma nova geração de inteligência artificial e de ray tracing, né? Providing the lowest latency and best responsiveness. Reflex como vai. Não, agora For game live streamers, the RTX platform includes NVIDIA's advanced video encoder, engineered to deliver the highest quality video stream alongside maximum game performance. Chega da dó da AMD, RTX is also your AI-powered home studio. Our broadcast app leverages Ampere's dedicated tensor cores to turn any room into a live streaming station. For digital artists, we built NVIDIA Studio, an RTX-powered platform that includes dozens of SDKs and accelerates the top grade of apps and tools. Cara, tem umas coisas que é inegável, que a NVIDIA tá bem na frente. Tipo, na parte do Blender, eu testei com os RTX platform is constantly optimized and improved with game-ready and studio drivers. Our customers depend on Geforce to just work across every system configuration and thousands of games and apps out of the box every time. Our drivers are an invisible force that makes our platform like none other. We are so proud of this effort, I invited Thiru to tell you more. Ih, ele vai falar mais. O que ele vai falar? Vamos ver, vamos ver. At NVIDIA, we want gamers and creators to get the best gaming and app experience on day zero. We work closely with developers to ensure our drivers deliver the best possible performance and the reliability na AMD, tipo, o nosso driver funciona, a gente conversa direto com o desenvolvedor. For many years we're working very closely with the NVIDIA team. It's like a safety net of constant cooperation assim que a gente é bom nos drivers, alô AMD, and optimization on both ends, and that secures the gameplay experience for all the players. If you really want to see the game at its best, the way we actually imagined, the way we designed it, you need to get the game-ready drivers. Parece até mais bonito o Cyberpunk rodando em outro lugar. Our engine is so purpose-built and finely tuned to give you the best experience playing Doom de novo, And the driver team in NVIDIA are almost like part of our team, so we can achieve the vision that we have. Chega de Doom, que inferno. Toda NVIDIA Studio drivers provide our artists, creators, and 3D developers the best performance and reliability. Deus, cara, bota Minecraft. As I always say, it's very hard math to get these things to work, and the companies are working together. Toda apresentação, agora vamos rodar o Doom. Puta que pariu com o Doom, mano. Que saco de jogo. Vocês só fizeram uma vez essa porra, 3 vezes, seja. So gamers can just play and creators can just create. Você vê que a indústria tá fudida quando não tem outro jogo pra apresentar na porra da apresentação que não Cyberbug ou o Doom. Puta que pariu, pra que a gente vai comprar placa de vídeo? Performance boosting AI are defining the next generation of content. Certo. Now, there are over 250 RTX games and applications, doubling since last jogos RTX. And GeForce gamers continue to upgrade, with over 30% now on RTX, and logging over 1.5 billion hours of playtime with RTX on. Agent 47 returned to Hitman 3 in this dramatic conclusion of IO Interactive's Hitman trilogy, which has sold over 50 million copies. I'm happy to announce that today, the most successful game of the franchise is getting a big update, with ray trace reflections, shadows, and NVIDIA DLSS. Let's take a look at Hitman 3 with RTX on. Ó, agora sim, agora você vai zerar de novo. Mas esse jogo já parecia que tinha RTX, cara. Não tinha Ray Trace da AMD, não? Sério? Pô, puta jogo bonitão, velho. DLSS. Pô, louco, dobrando? Como assim, velho? Tá, mas que qualidade também, né? RTX.
Não consegui ver a diferença. Preciso ver o jogo lado a lado. Pô, com a chave inglesa, irmão. Mas é que o Hitman parece sempre o mesmo, né? Esse que é o problema. Ele sempre parece o mesmo The Hitman. popularity of Formula One racing continues to grow, as does Codemasters F1 racing game. I'm excited to announce that the next season, F1 22, will launch July 1st with RTX on. Gamers will feel even more in the driver's seat with the cinematics of ray tracing and the performance of DLSS. Hitman 3 and F1 22 add to the RTX momentum and join a number of new games that will be turning RTX on. Qual que é o jogo? Now let's talk about NVIDIA Caramba, Reflex. Immersive gameplay requires low latency. It connects your mind to the game. It's also critical for competitive gaming. It seems obvious that low system latency helps all gamers, not just the pros. But by how much? Quando que eles vão resolver a nossa latência, mano? Eu acho que já acabou já o problema de latência do sistema. Eu acho que já acabou, sério mesmo, Partnering with Kovacs, the popular aim trainer, we collected data from 20,000 gamers. E descobriu que a gente é pior do que o computador. Across a range of system latencies, from 25 milliseconds to 85 milliseconds. What we found was interesting. High-skilled gamers, or the top 25%, hit 2 times the number of targets at low latency. And the least skilled gamers, or the bottom 25%, increase their shot accuracy by 2.5 times. Here's Tion to tell you more. Se era muito ruim, então se a culpa era do seu computador que tinha muita latência, é isso? Gaming performance isn't just about faz sentido nenhum. It also involves latency. We created NVIDIA Reflex to reduce system latency. Mas é o meu reflexo que é ruim, não é o tempo. We cut latency o tempo de resposta. Over 35 games have adopted Reflex, including 8 out of the top 10 shooters. Now, over 20 million gamers play with Reflex on não entendi a parte da... With NVIDIA Reflex, the game graphics driver coordinate to dynamically reduce system latency. Gamers should definitely turn on Reflex. Não sei, cara, não faz sentido. Tipo assim, se você for muito ruim, a culpa é da tua placa de vídeo que é lerda. Não é porque você é ruim? Porque senão você seria pro player, concorda? Não faz sentido. É uma indireta do tipo que tá faltando pra você virar pro player é diminuir a latência do teu sistema? Não, eu realmente não entendo. 100 frames a second, 200 frames a second. When you get to those numbers, pra mim parece frames happen in just a handful of milliseconds. So being able to reduce system latency. Eu acredito que tem diferença porque a latência do sistema cientificamente comprovado que faz diferença. Mas pra pro player, porque o cara já tá no right on the edge, entendeu? O cara já tá no limite do negócio. Agora você, eu ruinzão, que diferença vai fazer? Porque antes de chegar a esse limite da latência, provavelmente eu já tô com outros gargalos no meu sistema, entendeu? In addition to games, it is featured in 22 monitors and 45 mice. É estranho. This will soon include Icarus, a gritty PvE survival game where you explore a savage alien wilderness in the aftermath of terraforming gone wrong. Icarus, which already features DLSS, adds Reflex next month, so every gamer can better survive this hostile environment. Today, we are introducing the newest member of the Reflex family, the Asus ROG Swift 500 Hertz gaming monitor. What? The lowest latency, highest refresh rate G-Sync esports display ever created. It has been designed from the ground up for competitive gaming, featuring a brand new ETN panel for maximum motion clarity, G-Sync esports mode with adjustable vibrance, and of course, the NVIDIA Reflex Analyzer. Gamers, creators, and students have made Geforce high-performance laptops the fastest-growing PC category. Over 60 million people are gaming and creating on them. And this past year, over 35% more RTX laptops Não, e o cara desconversa do nada. Ele fala, vamos falar de laptop agora. Não, peraí, tio, vamos voltar a falar there are over 180 models for gamers and creators that feature our RTX 30 series GPUs and Max-Q technologies. What? Since we introduced Max-Q technologies at Computex 5 years ago, it has transformed Geforce laptops into thin and high-performance machines. Não, e o cara vai toca lá e como nada. Não, segue o bonde. Bringing new innovations and even more power efficiency. CPU Optimizer allows the GPU to balance system performance and power.
It utilizes a new low-level framework. Eu não consegui passar dessa fase ainda. A gente não evoluiu essa parte da live. Calma. Rapid core scaling delivers more performance for creators on the go. The GPU can sense the real-time demands of the application and scale to the optimum number of cores for a performance boost of up to 3 times. Battery Boost 2.0 enables gamers to play for longer while unplugged by finding the optimal balance of GPU and CPU power usage, battery discharge, and image quality. And Advanced Optimus delivers the smooth, stutter-free gameplay of G-Sync while offering better performance, latency, and longer battery life. At Computex, we are showcasing new gaming laptops from MSI, Asus, Gigabyte, and others. These gaming laptops feature cutting-edge designs and the incredible performance of RTX 3080 Ti and 3070 Ti. There are also exciting new studio laptops for content creators, like the Asus ZenBook Pro 16X, the Acer Concept D5, and the Lenovo Yoga Slim 7i Pro X. NVIDIA Studio is our platform designed to enhance and accelerate digital artist workflows. It's an end-to-end approach, starting from our GPUs that include dedicated hardware to accelerate ray tracing for gamers and creators, AI features to simplify content creation, high-performance encoders and decoders to accelerate video editing, and CUDA for compute-intensive tasks like image processing and simulation. There are now over 200 NVIDIA Studio accelerated apps. We have also developed our own applications for NVIDIA Studio, including Broadcast for live streaming, Então, eu não sei, eu acho que ele trollou, ele Canvas for fez as painting duas aí, ele landscapes falou with TI AI, e TI ao mesmo and tempo. Omniverse for advanced 3D design and collaboration. NVIDIA Studio and RTX laptops deliver a significant performance advantage in ray tracing and AI acceleration. These laptops are up to 6 times faster in 3D rendering than Esses são the aqueles fastest notebooks para MacBook Pros with produtividade, é isso? M1 Max processors, 3080, 3060. and up to 3 times faster in AI processing, unlocking new workflows for artists. Processos de inteligência artificial 3D usando a designers RTX, and ok. artists are the builders of the Você next acha que ele já digital falou frontier. disso na outra apresentação? Não falou, Vast não? Eu virtual posso estar... worlds filled with factories, homes, shops, museums, robots are now being built. Today, a 3D artist typically works sequentially across multiple applications, exporting and importing large files many times along the way. Omniverse was designed to unlock the potential of 3D design E agora pra você ter and allow creators to collaborate on Que large jogo que bate mais de 500 interconnected FPS competitivo? Omniverse Fala aí is pra an mim. open CS? platform, CS. connecting the Que industry's mais? leading LOL 3D bate? tools, including Não é Adobe, 300? Autodesk, and Epic's Unreal Engine into Valorant a shared bate mais? single environment. CS e fully Valorant. accelerated by LOL? RTX ray tracing, Que AI mais? and compute. Rainbow Six? Over É, the Rainbow past Six, é year, we verdade. have seen a 10 times increase in mais? Omniverse downloads with CS, Rainbow Six, 120,000 unique Valorant. users creating or developing on the LOL platform. não precisa, né? Omniverse Fortnite is the bate? Não, future of Fortnite 3D pega content 500, não pega, and nem how a pau, nunca virtual vi. worlds will be built. CS And we pegar continue to 500, não, update pegar 500 Omniverse pega, with new manter 500 não capabilities. mantém não. Omniverse Cloud has added Simple Share. With one click, users can send velho. an Omniverse scene for others to view. Free We've Fire. added audio to Free emotion Fire, os in caras. AI-powered Ai, animation. Warzone. É, Warzone Generates bate 500 realistic sim. facial Confia. expressions based on Confia. just an audio file. Omniverse Caraca. XR is now Quem ligou available in 40 não beta. tem, meu You can já open your caiu. photorealistic Omniverse scene and experience Caraca, it meu. fully immersive in virtual reality. Nossa, And Omniverse olha. Machinima has been Deixa o like aí, deixa o updated like to make aí. it easier Deixa o than like ever pros... for Senão 3D seu monitor artists nunca to vai ser create 500 animated Hz. Deixa o shorts. like. Essas animações é legal, velho. Pera aí, NVIDIA, calma, vamos conversar. Sem colocar sonzinho pra eu tomar copyright. Vai, NVIDIA, faz favor. Aí você me ferra. O que o cara do BF3 tava fazendo ali? Saudade do BF3, mano. Ah, isso é muito legal, cara. Putz. Machinima é muito legal, velho. Create an easy animated short with Isso é muito legal. Ops. game assets for a Aí. chance to win top-of-the-line RTX Studio Ai, laptops. Over the past 20 years, NVIDIA and our partners have dedicated ourselves to building the best platform for gaming and creating. Hundreds of millions now count on it to play, work, and learn.
RTX has reinvented graphics, and the momentum continues to Muita grow. gente reclamou do superchat aí. Eu não tava acompanhando aqui. Mas depois teve um superchat que passou, depois eu volto pra ver aqui. Aguenta aí. Eu vi que passou um superchat aí que foi uma dúvida. Eu não coloquei porque era dúvida, depois a gente responde. Massive interconnected 3D destinations are being built today. NVIDIA Studio and Omniverse are designed to enable collaboration and construction of these virtual worlds. Finally, I want to thank our partners for working so hard alongside us to bring new innovations to the market and helping build this amazing PC. Você vai gerar uma revolta aqui, viu, Kerber? Thank you for watching. Ai, quem veio, quem veio. Será que ele foi transportado, ele virou uma inteligência artificial? Porque nunca mais eu vi ele, cara. Se for isso, a gente vai ficar muito puto, NVIDIA. Não faça isso. NVIDIA não vai anunciar nenhum produto, NVIDIA. Ah, NVIDIA. Pariu, NVIDIA. 1h da manhã, NVIDIA. Ah, não pode, na moral. Não, aí é... Aí... Ah... Puta que pariu, cara. Sério. Pra anunciar um fodendo monitor de... Não, monitor de 500 Hz foi pica. Vamos admitir aí. Vamos fazer, né, a nossa parte. Realmente, monitor de 500 Hz foi... Né? Mas... Pelo amor de Deus, né, NVIDIA? Tá de sacanagem. Nem pra anunciar uma 1630. Vocês querem apostar uma coisa? Bom, eu meio que previ isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, rapidamente. Porque eu tenho quase certeza que saiu em algum lugar alguma coisa que eles anunciaram e não anunciaram aqui. Eu tenho quase certeza. Porque é a cara da NVIDIA fazer isso. Você anuncia um produto que não é interessante pra eles, fora da mídia e não aqui. Vamos ver se saiu. Não, amanhã vai aparecer alguma coisa, tipo a GTX 1630, pra não falar que não vi nada, tá ligado? Vamos ver aqui. Peraí que eu já respondo aí, aguenta aí. Deixa, eu tô procurando pra ver se tem alguma novidade aqui. Monitor de 500 Hz. Pra jogar Batalha Naval. Pra jogar World of Warships. Usa o código do canal aí. Peraí, quem mais pode ter noticiado aí? O Videocards não soltou nada. O Videocards é louco pra soltar essas coisas, mas não soltou nada. O último foi da AMD. Quem? O Tech Power Up? Vai ver o Moore's Law is Dead soltou, né? É o único. Não, ninguém, cara. Ninguém. Nem pra dizer assim, ah, soltei um negócio. Não tem, cara. Caraca. Não, isso aí foi demais, velho. Sinceramente, olha. Que falta de desrespeito que foi, cara. Na moral. Deixa eu ver o que o Brad tá falando do UFD Tech aqui. Peraí, deixa eu pôr de volta o fone. Vamos ouvir. Quero ouvir, peraí. Vamos ver o que os gringos acharam. Porque eu não posso estar sozinho nessa, não dá, velho. Obviously, esports people. Yes, but it's TN panel. Yeah, because it's for esports. TN panels are like the fastest panels. So... Vamos ver. Tá falando do monitor de 500. A única coisa que tem pra falar é o monitor de 500 Hz. Convenhamos, né? O Brady tá pistola também. Alguém manda lá um superchat pra ele, fala que a gente tá aqui no Brasil, na live aqui no Brasil, com mais de 1000 pessoas e quer saber o que ele achou. Faz favor, quebra essa pra nós, manda lá. Fala, nós estamos na Lock Gamer. Vamos fazer um intercâmbio lá com o Brett. O Brett é gente boa. It's kind of bad. Foi horrível, cara. Que isso? Tipo, só falou pra investidor. Meu Deus. Nada pra gente. Só um monitor de 500 Hz, velho. I don't see a reason why we shouldn't still get it this year. Caraca. Diego tá dando the reports are still July. I was at least hoping that we might get a nod. Vai jogar 500 Hz. Mas é pra competitivo mesmo esse monitor, cara. Ele falou que o pessoal tava comentando, TN. Mas lógico que é TN, pô. 500 Hz você vai conseguir o quê? Com tempo de resposta e tudo mais. Caraca, mano. But which games run at 500 Hz? CSGO. CSGO. Acabaram de falar, CSGO, Valorant, Rainbow Six, essas coisas. Comparing the 5800X3D to the 12900KS, they're all running 500 to 600 FPS in CSGO. Caraca, investidor. Plenty of games can hit that when it comes to esports. Caraca, velho.
Doom, pra jogar Doom. Maldito Doom, né? We can barely get 30 series cards. That's not true. É verdade. Lá tem placa de vídeo. 30 series cards are everywhere. Agora tá pra todo lado as placas, né? They're not hard to get. Acabou, velho. Acabou. Nós estamos aqui vendo os gringos ficar puto também pra ver se eu não tô puto sozinho. Eu tô me sentindo mal de ficar puto com a apresentação. Tipo, sei lá, eu criei muita expectativa em vez de criar vacas que dariam leites, queijo, manteiga, carne, sei lá. Strume. Cara, não, eu acho que eu não tô. Eu tô sozinho nisso. Só eu achei absurdo não ter absolutamente nada, nem pra falar assim, ó, a nossa próxima geração, a da Lovelace, sei lá. Okay, eu não sei, not velho. all cards are at MSRP, but all cards are available. O Baltar ficou tão puto que não falou nada. Só fechou a live. 3090 Ti sitting at my local Best Buy for the last 2.5 weeks. A que ponto chegamos, on top gente? Of a bunch of other cards that a que ponto chegamos, velho? It's a Founders Edition. Não é que eles não mostraram. Eu realmente não esperava que eles esperassem a 40,90. Mas... They're really not. Caraca, mano. If you're looking on Amazon and Newegg, maybe, deixa eu ver aqui. But honestly, I've been finding my best GPU deals in stock at Best Buy. Será que eu consigo mandar um superchat pra ele lá? Deixa eu ver. Eu vou lá, cara. Não, eu vou lá. Eu não aguento. The Thai guy threw me off. Hã? He did? Oh, what's up, Jay Funky? Thanks for the 25-month sub. Cadê o Brett? Onde que ele tá? UFD Tech. Não, pô. Bati o teclado errado. NVIDIA RTX 3090 Ti. Titai. Deixa eu tocar o teclado aqui. 1199 isn't a good MSRP though. Well, that's, I mean, buy used then. Used prices are dropping. Superchat. Ah, cara, eu mando, mas é que é complicado. I've seen RTX live, né, 3090s selling for like $1,300. Vou mandar em reais ainda, pra ser bem cuzão, foda-se. I just sold my 3080 Ti for $900. Superchat, cadê? É bom que eu posso mandar em reais, né? Tipo... Retailers have insiders that will buy up supply and resell elsewhere. That's not really happening that much anymore. The prices are collapsing in front of our eyes. Looking sexy, boo-boo. Been watching you for Quantas years. pessoas estão assistindo a live aí? Deixa eu ver. Donation. Much appreciated. Vamos ver, eu tenho que falar pra ele, tem que ser honesto. Dustin, thanks for the $1 dono. Vamos falar, vai 900, né? Macari's King. Yeah, Macari's 900 people. ACH, thank you so much for the $5 donation saying you think 40 series is going to be 7.5 or 3 nanometers. That's a toughie. I think it's supposed to be TSMC 5 nanometers. If rumors are to be believed. Vocês estão pensando o quê? Say that NVIDIA is not sticking with Samsung. It's a possibility. Also, Micro Center has had great stock. Shut up, Jay Funky. Only fans, no. Only. We are gonna get a Micro Center in Pittsburgh if it's the last thing I do. Definitely with the has to happen. NVIDIA 1 kilohertz monitors win. I'm probably gonna guess 2025. 500 hertz monitor. Outside of the EU and A, it's impossible to get them in MSRP. Nope. Bro, South Africa vamos ver se vai. Easy peasy. South Africa never went out of stock of GPUs. I would always check Wootware's website and I'd be like, man, Baltar foi jogar Silent Hill pra dormir melhor. They have all of the GPUs de terror, né? Pode crer. Vamos ver se eu consigo mandar o superchat. They were there the entire time. No, we don't do that here, Pantera. We don't do that here. Foi entregue. Mandei o superchat lá pra ele. Vamos ver se vem. Que situation, velho. Meu Deus. A que ponto chegamos? É isso aí que a gente faz pra se divertir. Aliás, deixa o like na live do parça lá, faz favor. No NVIDIA CPUs yet? What are you talking about? They dedicated like half an hour to their CPUs. Pagar IOF tudo pela zoeira. Eu vou pagar um IOF ainda pelo... Não, dá pra mandar em real, pô. Relaxa. Eu recebo em... Como é que é? We are live now here in Brazil on my channel. 900 people want to know if we are the only one disappointing the NVIDIA conference. 500 hertz monitor, 1000 watt GPU. They didn't
have a 1,000-watt GPU, did they? They had a 1,000-watt server. Not a GPU, though. Cyborg Delta with 2 pounds saying NVIDIA, emotional damage, more E3 than Computex. Ele não entendeu a zoeira. 1.5 games. É um easter egg, Brett. Tipo assim, 500 Hz é tipo é um easter egg pros 1000 watts da GPU? Não sei. De repente, they didn't really tease us too much with the gaming stuff, and they talked a lot about some really cool stuff. Ai, cara, eles falaram sobre coisas legais de AI, mas pô, Brett, né? Pô, você colocar uma parte de gaming por absolutamente nada, cara. 1,000-watt dual CPU. But that was the server, though. That was the whole thing. Or was that just the chips? Caralho. Rodrigo saying, "Hi, I'm Rodrigo from Brazil. We are in 1,000 people on the Locked Hardware channel. What did you think of this horrible presentation?" I think if you thought that was horrible, your expectations are really, really unattainable. Exatamente. And this happens every time we watch. Sim, a expectativa foi Everybody's just like, a gente tem expectativa pra toda keynote, velho. When are they gonna get to it? When are they gonna get to it? E aí quando chega, just chill, okay? Not everything's about gamers. NVIDIA's gonna start making more money from AI than they do for gamers, and you're gonna be begging for Geforce scraps of games, any cara. sort of time. Não fala on a bobagem. keynote. Ah, shit. Cara, a verdade é, ele realmente não tá errado. A gente sempre cria expectativas. Todo puto ano é a mesma coisa, cara. Todo puto ano é a mesma coisa. When NVIDIA announced mesmo the RTX 20 series, I did a stream. Aliás, obrigado quem mandou o superchat lá. We watched it together. And the Pra chat fazer was full of, fazer interação. Just stop talking about that and give us the new GPUs. Mas é porque ninguém quer assistir essa porra, cara. A verdade é essa. Presentation. Where's your sense of teasing? Mas aí que tá. And like story building. A maioria das pessoas que tá assistindo, ninguém quer saber sobre essa parte. É ou não é? Vocês acham que é ou não é, velho? Porque cá entre nós, quem é que assiste essas apresentações? Vocês realmente acham que o cara da inteligência artificial, não sei o que, tá assistindo isso? Ou ele tá lendo um artigo específico sobre inteligência artificial? Ele tá em contato direto com a NVIDIA para inteligência artificial? Quem tá assistindo, cara, é o público mainstream, velho. O público mainstream tá assistindo isso, cara. E aí, assim... Então pra que tem Geforce no meio da apresentação? Só pra dizer, a gente é top. Não, os apresentadores realmente são bons. Os apresentadores da NVIDIA são muito melhores do que da NVIDIA. Da AMD eu acho que ok, mas entre os três, a NVIDIA faz as melhores apresentações, é fato. Ah, vai falar que vocês não gostaram do Jensen. Pô, o Jensen foi animal, cara. Jensen foi animal. Anyways, no, if you thought that presentation was horrible, I don't think I can alleviate that thought. I think it was fine. I enjoyed it, and I'm not bummed that we didn't get a new GPU. No. I mean, they just launched the 3090. Vocês concordam ou não? O que vocês acham? Você acha que foi muita expectativa? Cara, eu realmente não esperava que tinha uma 4090. Assim, mas eles não iam fazer isso na Computex. Well, why were you expecting it? Because it was in the title? I don't know what you're talking about. 10 bits, Micro Center in Houston and Dallas, but not in Austin, San Antonio, where the growth Sei lá, cara. They'll get there, hopefully. Nem a 1630, é isso que é o pior, né? A gente tava, cara, era meme, né? Some really cool stuff. They unveiled new data center things. They unveiled new ways that they're working with their Grace super chips. They unveiled the fact that they're going to have a parte de data center deles foi animal, cara, inteligência artificial foi. This was not a puff piece. Did you not pay attention Só que pro to povão, the vast majority of new things that they showed? Just because it wasn't gaming doesn't mean that they weren't actually doing good things. Basicamente é. Pra gente é. Então, né? 4090 Ti. Mas é basicamente... Cara, mas veja. Who bamboozled who? A AMD apresentou pra data center? Não apresentou nada praticamente, né? Apresentou mais para o público mainstream. If you guys don't want it, stop buying AI. E a verdade é, NVIDIA. Mesmo assim, quando tem alguma coisa
específico para NVIDIA também é mais ou menos desse jeito, né? É meio frustrante. Os caras falam, olha aqui, mas não vou mostrar nada. Entendeu? Não é muito diferente, né? Novidade foi o Doom aqui. But NVIDIA's sales to gamers are higher than they've ever been. The RTX 30 series had a massive adoption rate for gamers. So, like, people are getting the GPUs. Like, to say they're not available is actually not true. Like, não, a parte ok, essa parte a gente concorda. Tem GPU. Mas não é uma discordância assim, cara, eu entendo, a gente sabe, a Computex é um evento, cara, pra, outros mercados. Não é um evento. Ninguém nunca vai na Computex pra ver lançamento de jogo, lançamento de placa gamer, lançamento de nada gamer, mas tá lá. Did I miss anything? Yes, we got a 500 Hertz monitor, baby. Mas tá lá. Entendeu? E se o mercado gamer constitui uma parcela importante para a NVIDIA, eles não deveriam separar para de repente ter alguma coisa, ainda que fosse para investidores a conferência? Não sei. Não sei. É isso, cara. A série RTX 3000 tá aí, mas ainda assim, ainda que você considere que é um evento para investidores, você precisa trazer novidade, cara. Você precisa trazer novidade. Qualquer coisa. Um monitor de 500 Hz não é exatamente empolgante para isso. Sei lá, eu acho isso. Mas enfim, cara. Enfim, frustrante realmente, eu acho que é demais, porque daí você cria expectativas, mas anticlimático, anticlímaco, não sei, foi meio o final. Porque a verdade é que a gente sempre espera alguma coisinha, né? Sempre espera, não é verdade? Então, sei lá, apareceu mais alguma coisa de notícia aí ou não? Deixa eu ver. Deixa eu ver se apareceu mais alguma coisa aqui. Por enquanto não surgiu nada, cara. Então é isso aí mesmo. Entendeu? Have you gotten any sleep since last night? I've taken 3 5-minute naps. RTX 3080 for $950. That is expensive. Deixa eu ver aqui. Não saiu nada, galera. Entendeu? Coisas para data center. Coisas para inteligência artificial. E é isso. Alguém soltou uma coisa fora? Não. Então não tinha nem tinha nada assim para revelar além do que a NVIDIA revelou. É mais para data center, mais para inteligência artificial, mais para That's when they announced the RTX 20 series. We could see them do it again, right? Like that wouldn't be It has nothing to do with your coffee addiction, Reese. I just didn't know if you were chugging down a coffee for work. But if you want coffee, you can have coffee. É bem possível que seja na Gamescom o anúncio. Yeah, if NVIDIA launches the 40 series at Gamescom, that's still plenty of time. AMD's not coming out with the RX 7000 series until probably, I don't know, October, November is where we're looking at it. Se for seguir a mesma lógica de que a NVIDIA acabou de lançar uma geração e não vai querer lançar uma nova, a AMD também vai demorar. A AMD acabou de lançar um refresh, porra. Announce at SIGGRAPH. AMD's been more on SIGGRAPH, unless you're... Mano, é pro ano que vem. É pro ano que vem. Na verdade, a gente não esperava um anúncio da 4090, mas algum sneak peek todo mundo esperava, né? Que eles pelo menos falassem sobre e todo mundo esperava, né? Um teaser, alguma coisa assim. Gamescom em 2 de agosto. Eles vão anunciar a série 40. É plausível, é o que ele falou, foi anunciado a série RTX 20 lá, né?
Mas é anunciar, né? É o soft launch, não sei o que launch, depois o que launch, depois o lançamento sem estoque, depois o lançamento das parceiras para depois chegar no mercado de fato. É. Pois é. É plausível, é plausível. É plausível. Mas they pronounced TI and... Ah lá, o hard unbox aqui, ó. They pronounced TI as both TI and TI within 5 seconds in this latest presentation. É meme. É meme. O que é? Misleading benchmark. Eu tô só vendo as tretas no Twitter aqui. Peraí. Mas não tem nada específico. Eu tava procurando ver se saiu alguma coisa específica. Algum purfa, sabe? Algum por fora. Mas aparentemente não. É só isso aí que a gente viu mesmo. Ah, cara, eu esperava alguma coisa. Eu esperava alguma coisa. Só isso. Esperava 40,90? Não. A gente vem todo mundo pra falar, se tiver vai ter algum sneak peek, algum vazamento, qualquer coisa. Mas sei lá, velho. Todo mundo esperava alguma coisinha diferente. A Nvidia sempre traz, cara. Tipo, dessa vez foi o quê? Tipo, eles já trouxeram o... Como é que chama mesmo? Broadcast, que foi um puta negócio legal. Não era um lançamento de placa de vídeo. Todo mundo reclamou igual, sabe? E não fiquem tipo, o cara tá certo. Todo mundo entra na porra da live da Nvidia esperando que tenha um anúncio pra gamer, sabendo que não vai ter porra nenhuma. Todo mundo entra e faz isso. Não se sintam culpados, entendeu? Mas assim... Foi só o monitor de 500 Hz mesmo, entendeu? É isso aí, monitor de 500 Hz. Você vai ver o monitor de 500 Hz aqui no Brasil? Provavelmente não. Talvez custando muito caro. Mas o fato é... Claro, a apresentação da AMD foi melhor? Sim, foi muito melhor do ponto de vista do consumidor. Nós como consumidores. Agora, da Nvidia, se você é do ponto de vista da indústria e do investidor, eu acho que ela foi mais empolgante. Mas eu não sou investidor e nem sou a indústria. Então, pra mim, da AMD foi melhor. Então é isso. Da AMD também não era voltada pra gamer, mas acabou tendo mais produtos pra nós do que pra todo mundo, né? Do que pra todo mundo, não. Do que pro mercado corporativo, data center e tudo mais. Chegou atrasado. E aí, mano? Deixa o like aí, então. Aproveita e deixa o like. Nossa, não deu nem 1000 likes. Vocês são muito... Nossa, não fico mais acordado pra essas porra, velho. Sinceramente. É uma decepção, velho. Uma pior que a outra. Vocês estão pior que a Nvidia. Decepcionando com as expectativas que eu criei sozinho, sem a ajuda de ninguém. A AMD pelo menos confirmou que todo mundo já esperava. Então, aí que tá, né? Mas é que as expectativas elas foram criadas pelos rumores, não é só a gente, tipo, não foi só vozes da minha cabeça, entendeu? A gente tem, cara, vazamentos, tem desenvolvimento, a gente sabe que coisas vão chegar por aí, né? Tipo, a gente sabe que tem uma RTX 40 a caminho, a gente sabe que sabe, né? A gente sabe que tem desenvolvimento do produto que foi... não é criado exatamente do nada a expectativa, mas é que assim, a gente já vai... É tipo assim, olha... Você vai na casa da sua avó, você sabe que na casa da sua avó não tem internet, na casa da sua avó não tem videogame, não tem TV na casa da sua avó, entendeu? Tua avó, ela vive num lugarzinho mais isolado, é um lugar pra gente mais, né? Pra uma outra galera. Mas mesmo assim, você chega lá e fala, putz, mas... Nem uma TVzinha assim pra assistir, vó? Nada? Nada assim pra mim? Só pra me distrair, né? Sei lá. Né? 1001 Games... Não? Brick a Game, não? Né? É mais ou menos isso.
Então a gente sabe que não é pra nós, né? Tipo, não é pro gamer. Mas a gente fica assim, tipo, NVIDIA. Trocadinho. Entendeu? Aí ela vem, toma, filho, monitorzinho de 500 Hz. A gente... tá bom, é um monitor de 500 Hz, né? Se você não ficou surpreso com o monitor de 500 Hz, aí também não sei o que falar pra você, né, irmão? Porque o negócio foi foda. Mas é que a gente esperava outras coisas, né? Vamos lá, essa é a verdade. Ó, o Luciano, agora eu quero um monitor 8K 500 Hz com uma 4090 Ti pra ligar em 220. Ligar direto no transformador, né? Tá bom, cara, tá bom. A gente fica chateado, mas é porque a gente é apaixonado. NVIDIA, é porque a gente ama, tá? É por isso que a gente quer produtos. A gente gosta que vocês ganhem dinheiro pra fazer produto pra nós, mas faz produto pra nós e mostra pra gente também. Fica esperando até a Gamescom, vai demorar pra caramba, tá longeão. A gente não vamos comprar, a gente só quer ver mesmo, entendeu? É tipo os carros da Fórmula 1 do novo ano. É igual, corre também, é na pista, é só os caras que vão pilotar, a gente não vai, só vai assistir, mas a gente gosta de ver mesmo assim, entendeu? A gente tem esses fetiches estranhos. Precisava responder um superchat que ficou pra trás. Deixa eu ver se consigo recuperar esse superchat que ficou aí perdido no mundo. Acho que não, tá? Deixa eu ver. Quem que mandou? Foi o Luiz Macedo aqui, ó. Luiz Macedo, tá aí ainda, Luiz Macedo? Se você não tiver também, aí eu peço desculpa e vou embora, né? Porque foi o Luiz Macedo que mandou uma dúvida no meio da live aí. E aí, no caso... Alô, Luiz Macedo, se apresente ao saguão. Por gentileza. Cadê o outro? Mas tá bom, né, galera? O importante é que a gente demos risadas aqui. Nos divertimos bastante, não é mesmo? E é isso que vale. Eu acho que eu vou só cortar a parte do monitor de 500 Hz na apresentação. E beleza. E é isso aí. Ele já foi dormir já. Lagadão, você mandou o superchat? Se você estiver mentindo, você vai tomar um banho, hein? Não, mentira, você mandou sim. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o seu aqui ainda. Pera aí. Porque o nosso amigo foi dormir, eu acho. Aí é derrota, né? Não quis esperar até o fim, paciência. O Lagadão mandou aqui, ó. Empresário, dono de servers, nem vê live. Só vê o que tem de mais novo e mais rápido no mercado e compra. Ele nem vê, ele manda o cara ver, né? Ele tá pagando um menino pra fazer no lugar, né? Conhece aquela música lá? Pedra Artista? Tô pagando um menino pra fazer no meu lugar. Pois é, tá pagando um menino pra escolher servidor no lugar dele. É isso a realidade, né? Lucas Silva, esperando algo nesses anúncios, mas foi broxante. Vou reaproveitar a oportunidade de trazer uma RTX 3050 MSI de Portugal por 289 euros, R$ 1.500. Caramba, preço de 6.500 XT, né? Mas tá bom, nós nos emocionamos, rimos, choramos e nos revoltamos juntos. É o que vale a pena. Esse é o valor da paixão pelo... falta 50 likes. Vamos dar pelo menos 50 likes pra eu dormir com 1000 likes, só pra nós ficar felizes, né? Que senão também ninguém merece. O Nicolas Krug mandou? Você mandou do quê? Superchat, deixa eu ver. Mas antes quando, né? Aí que é o problema. Dependendo do coisa, eu não vi aqui não. Nicolas. Mandou não, mano. Mandou sim. Trolando ao vivo, que noite de sono perdida. Mas eu coloquei aqui o seu superchat. Foi bem no timing do negócio. Reações, mas aqui só reações genuínas. Eu não consigo ser que nem o Brett. Não, mas veja bem, foi uma apresentação bacana, porque do ponto de vista empresarial... É que eu não sou desse ramo, né, parça? Então, pra mim, sinceramente... Não tá tranquilo. Luiz tá na live. Tá aí, Luiz? Luiz Macedo? Cadê? O Luiz Macedo aí. Ó, ele mandou um superchat aí, ó. Ajudem. Eu vou mandar aqui. Eu não consigo colocar mais na tela, tá, Luiz? Porque... Consigo sim, vai. Não consigo não. Esquece. Consigo. Vou fazer assim, ó. Como eu sou um cara legal, fazendo um baita esforço aqui, hein? Nossa, muito difícil. Ele mandou aqui, ó. Superchat. Vontade de mandar um superchat, mas a apresentação foi tão ruim que não tenho sobre o que falar. Não, ela foi super... Cara, ela foi, mas não pra nós, entendeu? Pra nós não foi. A gente queria ver mais coisas voltadas pra Geforce.
Ó, esse aqui foi o Luiz Macedo que falou. Loki, boa noite. Meu PC tem uma 1660 Ti e um 2600, mas não passa de 75 FPS, taxa do monitor. Acho que é o HDMI que é antigo, já fiz de tudo, nada resolve. Estou louco em pensar isso? Ajude-me. Se você não tem nada limitando no teu monitor, pode ser através do driver que está limitando, não me pergunte por quê. Você pode estar com o V-Sync ligado, se teu monitor é 75 Hz. Provavelmente você está com alguma coisa de sincronização ligada, algum V-Sync, algum FPS, alguma coisa está limitando seu FPS através de software. Provavelmente você instalando, se for através de driver, se você instalar o driver e se você reinstalar com DDU, vai tirar essas configurações. Pode ser através do driver, o V-Sync pode estar ativado através do driver, mas você teria que ter feito isso. O jogo pode estar ativado o V-Sync, ou sei lá, mano, não sei, o HDMI... Não sei, o HDMI não seria a 1080p, 75 Hz, seria muito bizarro acontecer isso. Você não tá usando MSI Afterburner não, né? Se tiver um Afterburner, pode ser que você sem querer limitou lá, mas eu acho que é V-Sync, cara. É muita coincidência, né, mano? 75 Hz, 75 FPS, bem na taxa do monitor, sem fazer nada, vai lá no jogo e vê se o V-Sync tá ligado. Se não, tá ligado de alguma outra forma, cara. Pode ser BIOS. Como que a BIOS vai poder travar 75 FPS. O que pode a BIOS ou o BIOS fazer para travar 75 FPS? Eu realmente desconheço, cara. Nunca vi na minha vida BIOS travar FPS, cara. Não tô dizendo que não possa ser, mas eu nunca vi. Vocês já viram? Nunca vi. Sinceramente, velho. Qualquer coisa que bruxaria. Pô, só pode, né, velho? Nunca vi, cara. Não é V-Sync nem driver. Cara, o que pode ser? Vamos aí, vamos fazer um... Adivinhe. Painel da NVIDIA. Então, ele falou, não é o driver. Cara, se você instalar com o DDU, ele limpa essas configurações. Entendeu? Se não tá travado no driver nem nada... Pode ser o cabo HDMI de baixa qualidade. Pode ser de baixa qualidade, mas assim, não é muita coincidência travar em 75 Hz, que é justamente a taxa do FPS. Às vezes ele meteu no painel da NVIDIA, alterou e não lembra. Pode ser, mas é difícil. Você tem que alterar isso. Você tem que lembrar que você fez. Não tem como você fazer isso sem lembrar, porque você precisa ir no painel e alterar, mano. Não é tão simples assim, sabe? É por estar jogando Doom. Credo, velho. É demais, né? Nada contra o jogo, mas porra, toda vez, né, os caras usarem na apresentação, enche o saco, é que nem o Linus. Eu tenho vontade de enfiar o pé na TV toda vez que eu vou assistir um vídeo do Linus, ele vai testar alguma porra com Doom, velho. Pelo amor de Deus. Quando começar a apresentação da NVIDIA, meu presente. Volta na Gamescom, tchau! Você já tentou reinstalar com DDU o seu driver, cara? E se você desconfia do cabo, por que você não testou outro cabo, velho? Testa no DisplayPort. Não tem DisplayPort no seu monitor? Você já viu se no teu monitor não tem alguma configuração? Mas é muito... Não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum. Vai ser alguma coisa muito besta, cara. Bêbado faz coisas piores, não lembro, é verdade. Só voltou quando alternei de modo tela cheia para modo janela. Pode ser também, mas não, mesmo assim, cara, não faz sentido nenhum isso aí. Tá em 1080p? Ele falou que é em 1080p. Por isso que tá em 75. Você sabe quanto tá 75. Recomendo os gabinetes da XPG, especificamente o Starker. Nunca vi nenhum case da XPG. Mas se tiver XPG, D não sei o que, bababá, Spectrix, não compra. Senão você vai entrar pra seita. Daí toda vez que você for falar desse monitor, você vai ser obrigado a pronunciar o nome... Monitor não, o case, você vai ser obrigado a pronunciar o nome completo do produto. Senão você vai ser banido da seita, né? Eu chuto V-Sync, mas ele falou que não é V-Sync, mano. Tenta reinstalar o driver e testar o cabo, porque não vejo nenhuma, sabe, nenhuma outra possibilidade. Sinceramente, cara.
Ah lá, tá vendo? O Keffer Henrique, eu tenho XPG aí, precisa falar o nome completo do produto. Tem que colocar o número de série também, viu? Senão vão te banir. Não deixa o pessoal ver, não. Windows 11, mas não faz diferença, eu tô usando o Windows 11 aqui também, cara. O que que pode ser? Ah, é o Windows 11, então o Windows 11 travou. Da onde? Não faz diferença, mano. Fala pra mim o que que o Windows 11 trava em 75 Hz. Com o G-Sync automático, cara. O G-Sync não trava o FPS. O G-Sync, ele sincroniza os frames, é diferente. Não é G-Sync, não é... Sabe? Eu não sei, mano. Se o cara falou que não configurou o painel, eu acredito. Ele falou que não é o driver. Então eu imagino que ele não foi lá no driver configurar, entendeu? Sente falta do Windows 10? Não, nenhuma falta. Tem um HDR dinâmico. Mas o HDR dinâmico vai travar o FPS agora? Não sabia. Eu nem uso HDR dinâmico, eu acho horrível. R$75 não é padrão de nada. Sim, ele não é padrão, mas é a taxa de atualização do monitor dele, entendeu? É R$75, tá travado a 75 FPS. É cara de V-Sync isso. Na dúvida, formato PC. É a última coisa, né? Pra travar no MSI Afterburner, você precisa estar com o Afterburner ligado, né? E você precisa travar o FPS no Afterburner. Não é tão simples assim também, sabe? V-Sync ou jogo... No jogo ou driver, FPS cap ou scanline no RTSS, ou sei lá, triple buffer forçado no Windows em modo janela sem borda. Pode ser, cara. Qualquer uma dessas alternativas são viáveis, são válidas. Mas é aquele negócio, você resolver problema via telepatia é praticamente impossível. Praticamente impossível. Mas é isso, galera. Obrigado pela companhia aí. Foi divertido fazer a live com vocês. Desculpa se vocês criaram muita expectativa. Por isso que eu falo, crie gado, não crie expectativa, é muito melhor. Crie galinhas também que dão ovos e dá carninha também. Foi divertido, claro, não ia ter 40,90, por isso que a gente falou 40,90. Mas sim, todo mundo esperava alguma coisinha que ninguém sabe dizer exatamente o que, né? Como eu falei, é como você vai na casa da sua avó e espera alguma coisa que não sabe exatamente o que, mesmo te prometendo que não ia ter nada, né? Mas é isso, obrigado pela companhia, obrigado a quem mandou o superchat, obrigado a quem virou membro. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, é só virar membro aqui do canal. Amanhã tem Loki News, porque amanhã que dia que é? É amanhã, porque eu não fui dormir ainda, senão já seria hoje. Pois é, amanhã, Loki News com todas as novidades, todos os super anúncios da Nvidia, da AMD e os vazamentos. Então acompanhem lá a estreia, qualquer hora a partir das 19h30 a gente vai estar no ar. Quarta-feira tem live, sábado tem live, vídeos no canal. Se quiser virar membro, participar do nosso grupo do Telegram, trocar uma ideia pra gente chorar as pitangas lá, só virar membro do canal e lá na aba comunidade, clicar no link e já vai cair direto no nosso grupo. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. E não deu os 1000 likes.